Olá pessoal, até que enfim chegou a quarta-feira, dia de a gente falar de política. Bem-vindos e bem-vindas ao Radar. Eu sou Maurício Freitas e aqui nesse espaço nós conversamos com quem tem o poder nas mãos. Quem toma as decisões que vão mexer com a nossa vida, com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia. Para começar o programa dessa semana, vamos mostrar os destaques da semana na política, os principais assuntos dos bastidores da política estadual e nacional e também vamos conversar no programa de hoje com o vereador de Balneário Camboriú, Marcelo Achuti. Começando então, vamos aos destaques da política estadual nesta semana. O presidente da Alesc, o deputado Mauro de Nadal, assumiu interinamente o governo do estado de Santa Catarina. Nadal permanecerá como governador do estado em exercício até o dia 12 de novembro. E nós, do Radar, conversamos com o novo governador interino. Acompanhe. São poucos dias, mas para mim são muitos. E vou procurar aproveitar ao longo deste período segundos e minutos. Primeiro, para dar continuidade a todos os projetos que o governador Carlos Moisés vem desenvolvendo por todo o nosso estado de Santa Catarina. Dar continuidade à agenda da governança catarinense e, além disso, é claro, nós faremos também uma agenda no interior do estado catarinense, né? Como disse, faz parte do processo da continuidade, mas nós temos ainda muitas entregas importantes para fazer e essas entregas com certeza terão continuidade também no retorno do governador Carlos Moisés, mas neste período também vou procurar, como se diz na gíria, ocupar a tinta da caneta que o governador deixou, a caneta cheia de tinta, e vamos fazer entregas também pelo nosso estado catarinense e, além disso, discutir políticas importantes junto com o Poder Legislativo, Poder Judiciário e órgãos vinculados aos poderes, no objetivo de fortalecer cada vez mais Santa Catarina e o catarinense. Nadal assumiu o governo porque Carlos Moisés, o titular da pasta, está em viagem oficial à 26ª Conferência do Clima, a COP26, em Glasgow, na Escócia. Já a vice-governadora do estado, a Daniela Rainer, sem partido, viajou para os Emirados Árabes Unidos, onde está acompanhando a agenda do presidente Jair Bolsonaro no exterior. Na COP26, o governador Carlos Moisés falará de ações já desenvolvidas em Santa Catarina, convergentes a processos de transição da matriz energética do estado para a utilização de fontes mais limpas de energia. Veja o que disse o governador do estado. Esse é um tema extremamente relevante para a nossa gestão, para o nosso governo, o tema da descarbonização, o tema da compensação. E Santa Catarina vai mostrar os seus cases. Eu tenho espaços de fala em alguns dos painéis com outros governadores e com outras autoridades, reuniões com autoridades políticas e também com empresas importantes do setor de energias alternativas, de fabricação de veículos elétricos, 100% elétricos. E a gente vai apresentar, além das nossas demandas e dividir o que a gente está avançando aqui, apresentar Santa Catarina também como um lugar que pode ser um atrativo. Vamos apresentar o nosso portfólio para a recepção de novas empresas que queiram descarbonizar o Brasil, diminuir a emissão de CO2. E a gente tem uma matriz energética no sul do estado que é importante, que gira mais de 6 bilhões de reais por ano, gera mais de 21 mil empregos, mas ao mesmo tempo, enquanto a gente não consegue fazer uma transição justa, imediata, nesse processo, a gente pode compensar, diminuindo a emissão de outros gases que também provocam efeito estufa. A troca de veículos, por exemplo, do combustível naturalmente utilizado, que é a gasolina, outros combustíveis fósseis, pelo GNV ou por veículos elétricos, vai impactar diretamente também nessa produção de CO2 e no efeito estufa. Da mesma forma que os investimentos que nós temos previstos agora com a aquisição nova da usina Jorge Lacerda, lá no sul do estado, construção de outra usina em Garuva, investimento de 2,5 bilhões de reais. Usinas que têm a matriz energética do gás natural vão poluir cerca de 50% a menos do que acontece de emissão de gases a partir da matriz energética carvão. Pesquisas também, nós vamos apresentar as pesquisas que estão sendo desenvolvidas aqui no sul de Santa Catarina, no sentido de fazer com que o próprio carvão seja um instrumento de sequestrar o CO2 e demais poluentes da atmosfera,
e vamos trocar ideias, né? Vamos ver o que esse mercado, no que a gente pode investir em Santa Catarina. Vamos apresentar o nosso consórcio Brasil Verde, consórcio que os governadores estão firmando em prol das mudanças climáticas, né? Do equilíbrio, da sustentabilidade em Santa Catarina, porque essa agenda é, sem sombra de dúvidas, uma agenda importante para as futuras gerações. Nós não podemos deixar de passar esquecido esse tipo de agenda. O Estado de Santa Catarina tem que estar presente e valorizar o meio ambiente, porque é o que vai resultar de possibilidade da existência humana nas futuras gerações. Nós faremos a nossa parte e vamos tentar trazer alguma coisa de novo para Santa Catarina. Devemos aderir ao Race to Zero, que é o objetivo de zerar também a emissão de gases que provocam efeito estufa através do equilíbrio, utilizando outras matrizes energéticas. E a partir desse compromisso, então, vamos fazer os esforços com unidades da federação. Nós conversamos com o governador Carlos Moisés sobre o afago ao MDB, ao colocar o presidente da Alesc no cargo de governador e outro líder do partido no estado, o ex-governador Eduardo Pinho Moreira, como diretor do BRDE, que é o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Apesar de Nadal ficar pouco tempo no comando do estado, o gesto é visto como um afago do chefe do executivo ao MDB, maior bancada da Alesc. O Radar perguntou ao chefe do executivo: governador Moisés, esses gestos são uma aproximação com o MDB visando as próximas eleições? Eu não posso falar em nome do MDB, mas posso dizer que nós estamos sempre muito próximos de todos esses integrantes de um partido importante que tem a sua representatividade e a maior bancada na Assembleia Legislativa. Então nós temos um secretário de Estado, temos outros gestores públicos que têm participação do MDB na indicação e, ao mesmo tempo, percebemos que todos eles que vieram para o governo vieram dar grandes contribuições aos catarinenses. Dinamismo, é o exemplo do secretário Vampiro na educação e tantos outros, né? A Defesa Civil, o próprio IMA. A gente percebe que são atores que vêm dar dinamismo e vêm agregar valores importantes para o governo e para a gestão de Santa Catarina. Então, como mencionei aqui, eu acredito que a agenda política ela fica de fato para 2022, mas o que nós vemos aqui não é só uma aproximação, é uma união de esforços para o melhor por Santa Catarina. Então, sendo o MDB um parceiro do nosso governo, nós fazemos esse gesto também em nome do deputado Mauro e de todos os integrantes e isso representa, obviamente, um gesto a toda a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E lá no Congresso Nacional, em Brasília, o senador catarinense Jorginho Melo está acusando o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, de matar quase 500 mil empresas. Jorginho Melo cobra do presidente da Câmara a votação do programa de renegociação de dívidas para micro e pequenas empresas. Veja o que disse ao Radar o senador Jorginho Melo sobre esta questão. O HELP é um socorro imediato para a micro e pequena empresa. O micro e pequeno empresário não tem culpa nenhuma. Se tem alguma votação com preferência ou sem preferência entre Câmara e Senado. Se o imposto de renda não andou, os micro e pequeno empresários não têm nenhum problema com isso. Eles estão morrendo, eles vão ser excluídos pela Receita Federal, eles vão sair do Simples no final do ano se nós não conseguir votar esse HELP, que é um socorro merecido, já aprovado no Senado, lá na Câmara, por mais de 2 meses esperando. Isso não é correto, isso não é justo, isso é um crime contra os micro e pequenos empresários no Brasil, que aguentam o emprego. O Pronamp socorreu de um lado, mas nós precisamos salvar eles agora do descadastramento, deles serem excluídos do Simples Nacional. Por favor, os senhores deputados têm que ter consciência. Eu faço um apelo ao presidente Lira. Delibere, presidente Lira. O micro e pequeno empresário é quem segura o emprego no Brasil. 58% dos empregos formais no Brasil é o micro e pequena empresa que dá. Por favor, vamos votar para dar tempo de socorrer eles antes da morte definitiva. Nós vamos a um pequeno intervalo e o Radar volta já com a entrevista de hoje. Um papo com o vereador Marcelo Achuti, de Balneário Camboriú. Voltamos em instantes. Aguardem.
Já estamos de volta com o Radar falando de política. E agora nós vamos conversar com o vereador de Balneário Camboriú, no nosso papo semanal, Marcelo Achuti. Bem-vindo ao Radar, vereador Marcelo Achuti. Boa noite, Maurício. Uma satisfação muito grande estar na noite de quarta-feira com você, falando um pouquinho sobre política de Balneário Camboriú. O vereador Marcelo Achuti protocolou, pessoal, na última quinta-feira, dia 14, um projeto de lei sugerindo a redução do número de vereadores da Câmara de Balneário Camboriú, que já está provocando uma polêmica enorme nas redes sociais, dos atuais 19 para 9 vereadores. É isso mesmo, vereador? E por quê? Olha, nós temos essa proposta desde o ano de 2017. Olha só, desde o ano de 2017. Mas os meus colegas vereadores tinham entendimento na legislatura passada que o número de 19 vereadores era um número bom para Balneário Camboriú, na qual nós discordamos. Nós não compreendemos que uma cidade de 47 quilômetros quadrados, sem sequer uma área rural, possuam 19 vereadores no município, custando a população de Balneário Camboriú mais de 23 milhões de reais. E nós, com todo respeito, quando digo nós, eu me incluo, produzimos muito pouco à população de Balneário Camboriú. E nós protocolamos em 2017 a redução para 13. Agora, no ano de 2021, nós temos a mesma propositura para 9 vereadores. E esperamos, sim, que essa propositura seja aprovada, não só para diminuir o número de vereadores, mas também para diminuir o número do repasse constitucional, para que o município de Balneário Camboriú possa investir em outras áreas. Né? Nós pensamos que Balneário Camboriú não necessita, mas nós necessitamos, sim, de fazer outros investimentos em outras áreas. Um exemplo, nas áreas mais carentes da nossa cidade. Algumas pessoas vivem só no miolo, na parte central, e não conhecem determinadas mazelas que nós temos nos nossos bairros. Tem uma proposta também do vereador Nilson Probst, que para 13 vereadores. Eu queria saber do senhor o seguinte: como é que funciona essas duas propostas, a tramitação, e por que o senhor resolveu diminuir de 13 para 9? Para ficar diferente da proposta do Nilson, ou tem um fundamento? O senhor não acha que diminui a representatividade de uma cidade? Eu digo que para Balneário Camboriú, uma cidade de 47 quilômetros quadrados, não. A nossa proposta ela é anterior à do vereador Nilson. A nossa primeira proposta é de 13 vereadores. Isso em 2000 e no ano de 2017. Nós fizemos essa propositura num dos primeiros atos, quando nós assumimos o segundo mandato. No terceiro também, da mesma forma, reduzindo ainda para 9. Eu vou dar um exemplo. A Câmara de Vereadores já deve estar ansiosa em Balneário Camboriú, faltando o serviço. Se você pegar um número de moções protocoladas nos últimos anos, ou os títulos de cidadão honorário, a legislatura passada, só em títulos, foi gastado mais de 50 mil reais em quadros. Não há necessidade nenhuma. Né? Nós temos que discutir a cidade, nós temos que discutir agora, nesse momento, a retomada da economia. Nós temos tantos problemas em Balneário Camboriú que precisam do parlamento. Né? Um exemplo, a Câmara de Vereadores se reúne às terças e às quartas-feiras, 8 sessões por mês. Ultrapassando a 8ª, a Câmara não tem a necessidade de se reunir. Nós fizemos da mesma forma um projeto de lei, não dando limite às sessões. Nós temos que produzir. E eu acredito que com 9 vereadores nós vamos produzir, sim, alguns anseios que a sociedade tanto nos pede e necessita. Vou dar um exemplo muito claro. Nós estamos há quanto tempo debatendo junto ao Estado de Santa Catarina, junto a esse desgoverno do Estado, a reabertura do Santinês, a abertura do Santinês. O tanto tempo esse hospital fechado, mesmo sendo um hospital privado, mas que poderia sim ter auxiliado em relação à pandemia. Tivemos aí a presença do deputado Ivan Nates, de outros deputados, alguns vieram fazer só vídeo, diziam que ia abrir, né? Uma deputada da nossa região, né? Mas nós tivemos esse enfrentamento. E a Câmara de Vereadores não pode se furtar desse debate. Por isso que nós defendemos, sim, neste momento, a redução do número de vereadores para 9. Nada vai mudar, pelo contrário, nós vamos dar economia aos cofres públicos. E como é que o senhor está vendo a tramitação, a receptividade dos colegas quanto a esse projeto seu, vereador, aí na Câmara? Há propensão em aceitá-lo ou alguém vai divergir? Estão divergindo, nós não temos assinatura necessárias praticamente há um ano que ele foi protocolado esse projeto. Não tem assinatura. Falta uma única assinatura para o projeto poder, sim, dar toda a sua tramitação. Nós temos já um projeto do vereador Nilson, que já possui as 7 assinaturas, que é para 13 vereadores, na qual nós vamos fazer uma emenda.
nós podemos fazer uma emenda também, nós não precisamos ter um número de assinatura, há uma brecha na lei, propondo sim para 9 vereadores. E, paralelamente, fazer sim uma audiência pública para debater com a sociedade de Balneário Camboriú o número de vereadores. Olha, é vereador. Se você vê em Balneário Camboriú, uma cidade de 47 km², possui 19 vereadores. Se nós vamos para o município vizinho, o município de Itajaí possui um número, se não me falha a memória, de 15 vereadores. Então, uma cidade totalmente, como é de Itajaí, uma cidade grande, uma cidade que tem, sim, uma área rural, com um número aí de menor do que Balneário Camboriú. Vereador, e a questão do centro de eventos? O senhor também tem brigado bastante para abrir o centro de eventos, que está uma novela mexicana, né, daquelas bem arrastadas para abrir, né, vereador? Não tenha dúvida, o centro de eventos é um descaso, infelizmente, né, do governo do estado de Santa Catarina com o município de Balneário Camboriú. Nós temos feito um enfrentamento muito grande desde que essa obra foi inaugurada. Eu nunca vi inaugurar uma obra inacabada, só mesmo do Brasil e no estado de Santa Catarina. E o governador, praticamente há mais de 3 anos, não teve a capacidade de, até o momento, de fazer um processo licitatório para licitar o centro de eventos. É uma obra que, com certeza, que viria no momento importante que nós precisamos, momento de retomar a nossa economia. Tivemos aí, há poucos meses atrás, uma reunião promovida pela Assembleia Legislativa, pela Comissão de Turismo e Meio Ambiente, presidida pelo nosso amigo, um grande deputado, mesmo que não é de Balneário Camboriú, mas é um deputado que tem brigado pelo Balneário Camboriú e pela nossa região, que é o deputado Ivan Nats, na onde nós tivemos uma reunião da comissão aqui no CDL, junto com o Hélio Dagnoni, com outras entidades de classe, brigando, sim, para que o governador vire os seus olhos para o centro de eventos. E não faça um processo licitatório como fez, entregando aí para assessor de deputadas, para irmão de senador, a que fizesse sim, um centro, uma licitação que representasse, sim, os anseios da nossa comunidade. Outra polêmica, vereador Marcelo Achuti, a polêmica da chamada indústria da multa, entre aspas. O senhor tem denunciado nas suas redes sociais e tem feito críticas ao FUNTRAN, que colocou uma viatura com 2 câmeras OCRs para controle de estacionamento rotativo em BC. Essas câmeras efetuam a leitura das placas só de passar no local, né? Como é que é isso, vereador? O que o senhor está buscando com essa denúncia? Olha, eu estou buscando que Balneário Camboriú não seja conhecida como a indústria da multa do estado de Santa Catarina. Nós temos que ser reconhecida como a capital catarinense do turismo, não como a indústria da multa. Cada local, hoje em Balneário Camboriú, em praticamente a totalidade das sinaleiras, existe uma lombada, uma câmera de segurança, onde essa câmera, que se você avançar o sinal, você vai ser multado. E nós temos mais de 33 radares na cidade. Nós temos mais de 3 lombadas eletrônicas em ruas que não necessitam. E agora, né, o município de Balneário Camboriú resolveu colocar em cima das viaturas dos agentes de trânsito para multar, sim, aquelas pessoas que estão no estacionamento rotativo e que não pagaram o estacionamento rotativo. Nós defendemos que as câmeras OCR sejam colocadas nas viaturas para identificar vagabundo. Para identificar da cidade também, né? Não para se identificar trabalhador que não temos sequer na cidade um transporte coletivo. Como você não está dando a oportunidade hoje para o trabalhador que vem lá da Vila Real, vem das Praias Agrestes, vem da região sul, ter um transporte coletivo, e muitos deles precisam se deslocar com seus veículos desses locais até o local de trabalho, e agora vão ser multados porque não estão pagando o estacionamento rotativo. Então, nós já apresentamos um projeto de lei para que proíba, o município seja proibido de fazer, que seja multado através das câmeras OCRs, e eu acredito que esse projeto aí começa a tramitar e que o município crie um pouco, dê a oportunidade ao trabalhador, pelo menos, de poder estacionar e trabalhar aí para que não seja multado através das câmeras OCR. Vereador, vamos falar agora de segurança pública e a falta de fiscalização, principalmente de carros e motos com problemas de descarga, poluição, excesso de barulho. São reclamações constantes e parece não haver uma solução para isso. É isso, vereador? Olha, eu tenho um pensamento. Balneário Camboriú hoje é uma cidade que precisa rever algumas questões. E nós fazemos uma avaliação sobre isso. Nós reconhecemos o trabalho do prefeito Fabrício em relação à segurança. Ele ajuda, sim, a Polícia Militar, através de convênios, a Polícia Civil, o nosso Corpo de Bombeiros. Agora, nós temos os efetivos
em relação da Guarda Municipal, o que falta, sim, é fiscalização. O que falta, sim, é o secretário de Segurança voltar os seus olhares para alguns problemas que nós temos. Um exemplo agora é muito tranquilo. Em vez de estar com as viaturas OCR multando o trabalhador, que pudesse estar fiscalizando, fazendo barreiras, fazendo blitz, primeiro orientando e posteriormente punindo, sim, porque não dá para aguentar. As pessoas que estão na área central da nossa cidade, pessoas idosas, reclamam muito, sim, pelo barulho que muitas vezes dos escapamentos abertos que transitam algumas motos na nossa cidade. Vereador, vamos falar de saúde pública. O senhor sempre foi um defensor de verbas regionais e estaduais para o custeio do Hospital Municipal Ruth Cardoso, aqui de Balneário Camboriú. Mas tanto o governo quanto a direção da ANFRE parecem não facilitar essa destinação de recursos, apesar da procura regional muito grande que o hospital tem. Houve alguma evolução nesse sentido, vereador? Pelo contrário, não há evolução nenhuma por parte do governo do Estado. O governo do Estado esqueceu Balneário Camboriú. Recentemente eu estava vendo uma matéria, o governador agora ele faz roteiro por toda Santa Catarina. E semana passada esteve no Médio e no Alto Vale, destinando 511 milhões de PIX, como eu brinco, de emendas, para essas regiões. E sequer um único centavo para o Hospital Ruth Cardoso, um hospital municipal, 100% SUS, custeado exclusivamente com pagador de impostos. O que nós defendemos? Nós defendemos um olhar diferente do governo do Estado, que ele reconheça a importância do Hospital Ruth Cardoso tem para o nosso município. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, nós esperamos sim, nós esperamos que o próximo governador tenha um olhar diferenciado a um hospital que está aí de portas abertas, salvando vidas. Vereadores, temos uma grande novidade na cidade, que foi notícia no Brasil e no mundo todo, que é o finalmente, o alargamento da nossa praia central. Como é que o senhor avalia esse alargamento? Olha, eu faço uma avaliação positiva, né? Eu faço que é importante, sim, o alargamento. Querendo ou não, nós precisamos retomar a economia da cidade. Mas eu deixo uma pergunta às pessoas que estão nos assistindo. Será que alguma pessoa deixou de vir a Balneário Camboriú porque a nossa praia não estava alargada? Será que algumas pessoas deixaram de vir a Balneário Camboriú porque nós temos e vamos ter até hoje o sombreamento da nossa praia central? Não. As pessoas vêm para Balneário Camboriú porque a nossa praia é maravilhosa, porque a nossa cidade é uma cidade ordeira. O que nós precisamos, sim, Maurício, é o meu ponto de vista, é resolver alguns problemas. Nós temos no município vizinho, município de Camboriú, um problema muito grande em relação ao esgoto. Não adianta nós termos uma praia alagada e uma praia poluída. O que nós precisamos, sim, paralelamente, a terminarmos o alargamento da faixa de areia, é ajudarmos, sim, o município vizinho em relação à questão do esgoto. Porque nós vamos ter uma praia alargada, mas uma praia poluída. Acho positivo, sim, a iniciativa do prefeito Fabrício de Oliveira, uma obra esperada por muitas pessoas, a contribuição de várias pessoas, dentro delas eu não posso deixar de esquecer alguns prefeitos, como a figura de Leonel Pavan, de Edson Renato Dias, Rubens Espernal e várias outras pessoas. Agora, nós temos que, paralelamente, também assumirmos a responsabilidade que nós, o município de Balneário Camboriú, também contribuímos, nem que seja pouco, contribuímos nem que for pouco em relação à poluição do Rio Camboriú. E precisamos, sim, voltar os nossos olhares agora ao município de Camboriú e ajudar, sim, porque nós vamos ter a praia alargada, mas ela poluída. Vereador, estamos chegando ao final do ano. Na sua avaliação, faltou alguma coisa, alguma legislação, faltou alguma coisa para o Legislativo fazer esse ano? Olha, eu vou dizer muito claro para você, Maurício, e eu não quero que as pessoas me interpretem mal. Faltou, sim. Infelizmente, nessa pandemia, quem pagou a conta sozinho foi o setor privado. O setor público fez muito pouco. E um exemplo são os vereadores. Eu não quero aqui dizer porque nós propomos legislações. Nós propomos uma legislação que eu acredito que tenha que ficar muito claro, cortando um pouquinho dos nossos privilégios. Nós apresentamos um projeto de lei diminuindo o número de vereadores, diminuindo, sim, o nosso salário pela metade até o final do ano, mas infelizmente não foi aprovado. Nós apresentamos algumas legislações para que o poder privado não pagasse a sua conta sozinho. Mas infelizmente não foi esse o entendimento de alguns colegas vereadores. E nós, querendo ou não,
temos que trazer essas discussões, porque o setor privado pagou a conta sozinho, teve vários problemas, o comércio fechou, os nossos hotéis, a vida noturna agora que está voltando a funcionar em Balneário Camboriú, e o que nós, legisladores, fizemos? Muito pouco. Poderíamos sim ter feito e dado uma contribuição muito maior com a cidade e principalmente com o pagador de impostos. O senhor falou da pandemia, lembrou a situação toda que nós vivemos na cidade. Com relação ao combate, ao enfrentamento à pandemia, como se saiu o município na avaliação do vereador Marcelo Achuti? Olha, não é porque nós somos vereadores de oposição que nós não reconhecemos o trabalho do prefeito Fabrício Oliveira. Muito foi feito sim, porque e mesmo que não foi acertado, o importante é tomar decisão, Maurício. E algumas situações foi tomada decisão e nós, como vereadores, apoiamos sim, não é pelo nosso posicionamento político. Eu sempre digo, a cidade, as pessoas estão acima da nossa bandeira partidária e do nosso posicionamento político. Foi por isso que eu digo, Balneário Camboriú saiu na frente em relação ao hospital de campanha que nós não tivemos que montar lá no Ruth Cardoso e sequer tivemos apoio do governo do Estado. O governo do Estado não olhou para a nossa cidade. O governo do Estado deixou a desejar muito. E o que nós podemos contar é com algumas vozes na Assembleia Legislativa, como eu sempre sou cansativo em relação ao deputado Ivan Nates, que nos ajudou muito a fazer enfrentamento na tribuna da Assembleia, nos ajudou através de visitas técnicas aqui no centro, no Hospital Santo Inês. E o que nós precisávamos, sim, é fazer uma avaliação que, naquele momento, nós não queríamos saber das nossas bandeiras políticas, nós queríamos saber no bem-estar das pessoas, porque o nosso maior inimigo ainda é a Covid-19. E nós, mesmo as pessoas sendo vacinadas, nós ainda temos diariamente muitas pessoas entrando em óbito. Por isso que eu digo, né, e nós não fizemos nenhuma crítica à atual administração em relação aos investimentos, porque, querendo ou não, naquele momento, não era momento de crítica, era momento de nós nos juntarmos e vencer o nosso maior inimigo, que era a Covid-19. Vereador Marcelo Achuti, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição e conto com a gente. Parabéns pelo programa. Obrigado, vereador, pela sua entrevista ao Radar e obrigado a você que estava conosco acompanhando a nossa programação. Voltamos na próxima quarta-feira. Tchau, pessoal!